Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma de pensar que é, bem, revolucionária. Uma nova perspectiva sobre o que realmente significa saúde e doença, quase como se fosse uma geometria da própria vida. E para começar, vamos direto para uma pergunta que parece simples, mas que no fundo muda tudo. Afinal de contas, o que é uma doença? A resposta pode ser bem diferente do que a gente costuma imaginar. Olha só esse contraste. A visão antiga, a mais comum, é a da doença como um inimigo, um invasor que a gente precisa combater. Mas e se não for nada disso? E se a doença for, na verdade, uma paisagem que precisa ser remodelada? A nova visão é essa. Não se trata de uma peça quebrada, mas de um sistema que achou um novo ponto de equilíbrio. Um equilíbrio estável, só que doentio. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que é fantástica. Vamos imaginar um tecido biológico saudável como se fosse uma paisagem, sabe? Um terreno liso, estável, onde tudo flui como deveria. E essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Nessa paisagem, o nosso sistema biológico, que poderia ser uma bolinha de gude, vai rolando e naturalmente encontra os pontos mais baixos, os pontos de equilíbrio. Esses pontos de estabilidade, bom, isso é o que a gente chama de saúde. Certo? Mas e quando essa paisagem sofre um dano? O que acontece quando alguma coisa vem e perturba esse terreno que antes era tão equilibrado? Pois é, vários fatores podem deformar essa paisagem. Coisas como inflamação, a degradação da estrutura, falta de oxigênio, um trauma físico ou até mudanças no metabolismo. Tudo isso vai criando buracos, vales, irregularidades nesse terreno biológico. A topologia funcional dele muda. E é aí que surge um conceito-chave: o atrator patológico. Pensa nisso como um desses buracos que se formam na paisagem. Ele cria um novo ponto de equilíbrio, um estado estável para onde o sistema agora é puxado. O grande problema é que, apesar de ser estável, esse estado é doentio. O sistema fica literalmente preso ali. A inflamação crônica, por exemplo, é a tradução perfeita disso. Não é só um erro temporário, uma batalha que nunca termina. É o nosso sistema biológico preso num desses atratores, num redemoinho do qual ele não consegue mais sair sozinho. Essa imagem mostra bem essa ideia de armadilha topológica. E aqui a gente chega no grande desafio da medicina moderna. A complexidade de um sistema biológico é absurda. Simplesmente não dá para reconstruir aquela paisagem original peça por peça, como se fosse um quebra-cabeça. Então a pergunta que fica é: se não dá para apagar o dano e voltar para o mapa original, o que a gente pode fazer? Como ajudar o sistema a escapar dessa armadilha, desse atratom patológico? A resposta é fascinante. A gente deixa de ser um guerreiro e passa a ser uma espécie de engenheiro de terreno. O objetivo muda completamente. A meta agora é reconfigurar o relevo dinâmico desse sistema, suavizar esses buracos e criar novos caminhos que levem de volta a um estado saudável. E como se faz essa engenharia? Bom, a resposta pode estar em uma tecnologia de ponta, as chamadas PINs. É um tipo de inteligência artificial que não só aprende com os dados, mas que também incorpora as leis da física no seu aprendizado. É como se ela fosse programada para obedecer às regras fundamentais da biologia. Com essas PINs, é possível criar modelos computacionais que simulam o comportamento dos tecidos com uma precisão incrível. E com isso, dá para testar diferentes maneiras de reconfigurar a paisagem dinâmica e, na prática, encontrar um jeito de empurrar o sistema para fora daquele buraco patológico. Ok, agora vamos dar uma pausa na parte técnica e entrar um pouco na filosofia, porque essa capacidade de modelar e remodelar a biologia, isso nos joga num debate muito profundo sobre o que é a vida. A biologia é como um relógio? Sabe, um sistema determinístico que a gente conseguiria prever e controlar com 100% de precisão se tivéssemos as equações certas? Ou ela se parece mais com um músico de jazz, um sistema que improvisa, que reage a pressões que não estavam no mapa e que se adapta para sobreviver? E tem essa frase que resume a questão de uma forma genial. A diferença entre 99% e 100% é onde a vida realmente acontece, é onde a evolução mora. Parece que a vida pulsa justamente nessa pequena margem de imprevisibilidade. E claro, tudo isso muda completamente a nossa forma de pensar sobre a cura em si. O que significa curar alguma coisa dentro dessa nova perspectiva? O ponto crucial é este: a cura não é só uma questão química, ela é um evento físico, geométrico. É como a fonte diz, o retorno à estabilidade se torna um deslizamento geodésico inevitável.
Pensa de novo na bolinha de gude. Depois que o terreno é remodelado da forma certa, a cura se torna um caminho mais curto, mais eficiente e mais natural que o corpo pode seguir. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar. Curar significa mesmo voltar ao estado original, idêntico ao que era antes? Ou será que o futuro da medicina é, na verdade, aprender a reconfigurar esses estados dinâmicos do organismo, ajudando o corpo a encontrar um novo equilíbrio funcional antes que um padrão doentio se instale de vez?